Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Vini, o quadro onde vocês mandam suas perguntas, mostram suas curiosidades sobre determinados assuntos, eu venho, seleciono e respondo em vídeo para vocês. Lembrando, quer ter a chance de eu responder a sua pergunta também no episódio do próximo sábado? Então, você pode comentar aqui nesse vídeo ou então mandar a pergunta lá no meu Instagram, no @ViniWeinerCanalReserva. Lembrando que eu consegui lá no Instagram também voltar com a minha conta principal, que é a Vini Weiner Canal. Então, se você só segue a reserva, depois siga a principal também. Agora sim, com os recados dados, vamos para as perguntas que eu selecionei para o vídeo de hoje. A primeira pergunta desse sábado é do Everton Pantoja. O que você acha que está acontecendo com a Alemanha? Everton, obrigado pela sua pergunta. Com essa pergunta do Everton, acredito que ele está se referindo ao fato da Alemanha não ser mais aquela mesma seleção de antes. Tanto que nessa semana eles perderam para a Eslováquia por 2-0. Everton, é o seguinte, o que eu enxergo hoje da seleção da Alemanha, que eu até já falei em outros vídeos? Para mim, a seleção da Alemanha está longe de ser uma das favoritas à Copa do Mundo, por exemplo, e ter um dos principais elencos. Hoje eu vejo a Argentina muito forte, Portugal, Espanha, até mesmo o Brasil eu acho que é um time mais forte do que o da Alemanha. Porque quando você pega essa última convocação da Alemanha, por exemplo, você vai achar bons jogadores que são referências dos seus times, mas você não vai achar um time recheado de estrelas, como a Alemanha já foi em outros tempos. E o que eu acho que é mais importante, você não encontra mais na seleção da Alemanha os caras que são os protagonistas, os caras que fazem a diferença, que chamam a responsabilidade para decidir. Eu não tô mais vendo jogadores com esse perfil. E obviamente que isso é refletido no time. Então você pode até ter um coletivo ali, ok. Mas na hora de você decidir, de você ganhar os jogos, de fazer diferença, eu não tô vendo isso acontecer. E não é de agora. Vocês podem pegar uns shorts que eu fiz, se não me engano, no mês de março, mostrando o quanto o nível da seleção da Alemanha tinha caído. Antes eles tinham várias estrelas, jogadores que eram referências, por exemplo, do Bayern de Munique, e hoje isso já não acontece mais. Se você pegar nome por nome, você vai ver que é uma seleção recheada de jogadores medianos. Pergunta agora do Caio Gabriel. Fala Vini, beleza? Você acha que com a chegada do Sampaoli, o Atlético Mineiro vai vir mais forte? Caio, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que a tendência é sim o Galo ganhar mais força com a chegada do Sampaoli. Porque é o primeiro fator de todos. Não se esqueçam que o Sampaoli voltou para o Atlético Mineiro muito por conta dos jogadores. Vários jogadores que estão no Atlético agora já trabalharam com ele na sua primeira passagem. E com a saída do Cuca, então, solicitaram para a diretoria que o argentino retornasse. Então isso faz com que o Sampaoli provavelmente volte com muita vontade, muita sede de querer justificar esse pedido dos jogadores. E outra, ele é um treinador que ele pode ser difícil na parte pessoal, mas ele sabe fazer um time jogar um bom futebol. Ele pode ser um cara difícil no dia a dia, mas ele sabe fazer um bom trabalho. E outra, ele é extremamente competitivo. Com as peças de qualidade que eu acho que o Atlético Mineiro tem, ele pode sim fazer um bom trabalho, melhor até do que o Cuca vinha fazendo. Porque eu acho que o Cuca tinha dado já uma desanimada e por isso que as coisas começaram a desandar. Pergunta feita pelo Carlos Santos. Fala Vini, gosto muito do seu conteúdo e sucesso. Vini, o que você acha da campanha do Mirassol no Brasileiro? Te surpreende o Mirassol estar brigando lá em cima do Brasileiro? Carlos, muito obrigado pela sua pergunta. Olhem só como as coisas são. Se vocês pegarem um vídeo que eu fiz sobre o Mirassol no começo do ano, vocês vão se surpreender. E vocês vão poder falar com toda razão, que eu não entendo nada de futebol. Porque no começo do ano, quando o Mirassol fez as suas primeiras contratações, eles estavam contratando um time só de medalhões. Estavam pegando, basicamente, jogadores medalhões que não serviam mais para os times da elite e estavam contratando jogadores de 36, 37, 38 anos. Quando eu olhei aquelas contratações, eu falei, o Mirassol com esse time que eles estão montando agora, é um forte candidato a ser rebaixado na Série A. Só que se vocês olharem o time do Mirassol hoje, é um time que boa parte daquelas contratações não joga mais. E outro, o trabalho do treinador é absolutamente bem feito. É um time muito organizado, onde todo mundo sabe muito bem das suas funções. E uma coisa que chama muito a atenção, o Mirassol hoje é um time difícil de perder. Podem pegar os jogos do Mirassol, ou o Mirassol vai ganhar, ou pelo menos vai arrancar um empate, mesmo jogando fora de casa.
Posso dar alguns exemplos aqui. Nós vimos o Mirassol jogar contra o São Paulo dentro do Morumbi e conseguir ganhar. Mirassol jogar em casa contra o Santos, fazer 3-0. Mirassol jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, arrancar um empate. Então é um time que ele tá com uma casca e uma organização muito grande. Então é óbvio, eu tô sim muito surpreso de ver o Mirassol fazendo a campanha que tá fazendo. Pergunta agora do Eduardo Alexandre. Já teve algum vídeo que deu problema e pediram para remover? Se sim, qual? Eduardo, obrigado pela sua pergunta. Olha, ao longo do canal, nesses quase 10 anos que eu tô fazendo vídeo, vários vídeos já pediram para remover. Seja por direitos autorais, o que é o mais normal. Agora, eu acredito que você esteja se perguntando sobre vídeos que, de repente, a pessoa não gostou do que eu falei ou algo do tipo. Sim, já aconteceu e eu já contei essa história meio por cima há alguns vídeos atrás. Que teve um jogador que já jogou no São Paulo, já jogou no Grêmio, que ele e a mãe dele queriam até me processar por conta do vídeo que eu fiz. Eu não estava errado, mas acabei até depois fazendo um acordo com eles extrajudicial para evitar qualquer tipo de problema e penalidade para o meu canal. Depois desse caso desse jogador, teve uma outra pessoa que apareceu pedindo para que eu removesse o vídeo daquela menina que xingou o goleiro Aranha de macaco. Não sei se era alguém ligado a essa menina, mas enfim, eu recebi um e-mail da pessoa pedindo para que eu removesse até num certo tom de ameaça. Mas nesse caso, como não teve nada de questão jurídica, eu não removi e o vídeo ainda está no ar. Pergunta agora do José Barros. Você tem o costume de ver jogos no estádio? Qual foi o primeiro jogo que você viu lá? José, muito obrigado pela sua pergunta. Olha, hoje em dia é muito mais difícil ver jogos no estádio, porque eu não moro tão perto do estádio do time que eu torço, por exemplo. Para quem não sabe, eu torço pro Palmeiras. Eu não moro na cidade de São Paulo. Então sempre que eu quero, por exemplo, ver um jogo do Palmeiras, é um grande deslocamento. Hoje, querendo ou não, os ingressos estão cada vez mais caros. Então, por muitas vezes eu assisto na TV mesmo. Para mim é o mais prático. E o primeiro jogo que eu vi, eu acho que eu já contei aqui no canal também. O primeiro jogo que eu vi foi em 2009, ainda antes de ser Allianz Parque, na época era Palestra Itália. O primeiro jogo que eu vi foi um Palmeiras 3, Atlético Mineiro 1, que foi aquele jogo que o Diego Souza fez um gol do meio de campo de primeira. Olhem só a sorte que eu dei, logo de cara já vi esse jogo como primeiro. Pergunta do Eric Silva. Qual jogador você queria ou quer muito ver pessoalmente? Gosto muito do seu canal, abraço. Eric, muito obrigado pela pergunta, obrigado pelo carinho também. Olha, eu acho que eu gostaria de ver pessoalmente assim os maiores dessa geração. No caso, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, acho que seria legal. São jogadores que, querendo ou não, eu cresci vendo esses caras no topo como as principais referências. Então acho que Messi, Cristiano e Neymar. Porque podem acreditar, mesmo eu morando no Brasil e tal, eu nunca vi um jogo do Neymar no estádio. No caso, mesmo morando em São Paulo. Nunca vi. Nem na primeira passagem dele pelo Santos e nem agora. Quem sabe em breve isso não acontece. Porque mesmo que o Neymar não esteja mais na sua melhor forma, no seu auge, é uma vontade você ver um jogador da qualidade dele no campo. Pergunta do Vanderlei Sabino. Vini, por que você defende a titularidade do goleiro Alisson na seleção brasileira? Vanderlei, obrigado pela pergunta. Olha só, se você pegar vídeos meus aqui do canal de 3, 4 anos atrás, você vai ver que eu era contrário à titularidade do Alisson. Olha só como as coisas mudam. Eu era contrário. E o porquê que eu era contrário? Porque eu entendia que ele já tinha tido chance na Copa de 18, depois teve chance na Copa de 2022, e ao meu ver, ele não estava fazendo a diferença. Só que se você pega hoje, qual goleiro vocês acham que é melhor do que o Alisson? Vocês podem comentar aí a opinião de vocês. Quem vocês acham que é melhor do que ele? Eu particularmente não acho que o Ederson agora do Fenerbahçe é melhor do que ele. O Bento pra mim não é melhor do que ele. O Hugo Souza não é melhor do que ele. O John do Botafogo não é melhor do que ele. Pra mim o Alisson ele é um goleiro que ele tem essa deficiência de não pegar os pênaltis. O que pra mim é fundamental. Ele tem essa deficiência, mas ele compensa tudo isso em outros fatores. É um goleiro seguro, é um goleiro que dificilmente falha. Então você coloca isso em comparação com goleiros como o Ederson, como o Hugo Souza, como o Bento. Você vai ver que esses goleiros oscilam e falham muito mais do que o Alisson. O Alisson, querendo ou não, ele passa mais segurança e outra. Não dá pra gente ignorar a última temporada incrível que ele fez no Liverpool. Ele pegou um jogo contra o PSG na Liga dos Campeões que ele fechou o gol, pegou tudo. Sem contar que ele foi fundamental pro Liverpool também ser campeão inglês. Então hoje eu tenho muito mais essa consciência se tratando do Alisson, porque eu entendo que hoje de fato ele é o melhor goleiro. O que fica pendente mesmo é a questão dos pênaltis. Mas de resto, eu acho que ele entrega bem em tudo. Pergunta do Jadson Ribeiro. Fala Vini, abraço de Jadson Ribeiro. Pra você,
Por que o Luiz Henrique do Zenit foi convocado e o Gerson não? Jadson, eu vou dar uma resposta para você aqui no mais puro achismo. Por achismo. O Gerson, querendo ou não, ele foi convocado na primeira lista do Ancelotti. Então o Ancelotti já teve uma primeira oportunidade de trabalhar com ele. Ele foi titular no jogo contra o Equador. O Ancelotti o acompanhou nos treinamentos. Então meio que o Gerson ele já conhece um pouco. Agora, no caso do Luiz Henrique, ele não conhece nada. É um cara que tinha ido muito bem no futebol brasileiro há pouco tempo e tinha ido muito bem na seleção brasileira há pouco tempo também. Então o Ancelotti acho que convocou o Luiz, nem tanto por onde ele joga, mas mais para poder conhecê-lo mesmo. E acredito que ele gostou muito do que viu o Luiz Henrique fazer contra o Chile, tá? Então eu não acho que ele não seja nada ligado diretamente ao Zenit. E sim a ele já ter conhecido um pouco o Gerson e não conhecer nada do Luiz Henrique. A pergunta do Pedro Arthur também é sobre o Luiz Henrique. E aí, Vini, você acha que com essa atuação do Luiz Henrique, ele deve ser titular? Pedro, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, ele deve ser titular. E vou mais além para explicar o motivo do porquê eu acho que o Luiz Henrique tem que ser o titular. Primeiro, o Luiz Henrique, quando ele esteve na seleção em 2024, ele foi muito bem também. Se vocês puxarem aí contra o Chile, ele entra no segundo tempo com muito bem, muita personalidade, faz o gol da vitória. E depois contra o Peru, entra muito bem no segundo tempo, faz gol e dá assistência. Agora contra o Chile, ele entra no segundo tempo e faz as jogadas dos gols do Paquetá e do Bruno Guimarães. Então nós sempre vimos o Luiz Henrique atropelar todo mundo e ir muito bem, vindo da reserva. Então agora eu gostaria de ver como que ele se sai também começando um jogo como titular. Porque, assim, tudo bem que ele tem muita qualidade, mas querendo ou não ele pegou as defesas adversárias cansadas também. Pode ser um bom teste para a gente ver como que ele se sai pegando os adversários descansados. E outra coisa, pelo futebol que ele tem jogado, é justo também você dar uma oportunidade para ele como titular. Se são os melhores que começam jogando, eu acho que hoje o Luiz Henrique merece estar entre os melhores também. Pergunta do Max Gouveia, que é também a última desse sábado. Na sua visão, a seleção brasileira precisa do Vinícius Júnior? Pergunto isso, pois achei que o Brasil rendeu mais sem ele contra o Chile. Max, muito obrigado pela sua participação. Eu vou ser bem direto. A seleção brasileira não precisa do Vinícius Júnior. Aí você vai dizer, poxa Vini, que loucura, o Vinícius Júnior foi o último The Best, ele vem decidindo nos últimos anos para o Real Madrid. Pois é, do Vinícius Júnior do Real Madrid, a seleção brasileira precisa. Só que até hoje ele não chegou na seleção brasileira. Então pelo futebol que o Vini joga na seleção, eu não acho que ele tem cadeira cativa. Não acho que é um cara que tem que ser titular absoluto. E outra, isso que eu tô falando pro Vini, vale pro Rodrigo também. Se ele não estiver jogando, não estiver desempenhando, tem que jogar, na minha opinião, quem tiver melhor, independente do nome. Se o Estevão estiver melhor, tem que jogar o Estevão. Se o Luiz Henrique estiver melhor, tem que jogar o Luiz Henrique. Se o Martinelli estiver melhor, tem que jogar o Martinelli. A gente não tem que se apegar aos nomes. E isso é uma coisa que eu acredito que o Ancelotti não vai fazer. Eu acho difícil o Vini e o Rodrigo, por exemplo, ficarem fora da Copa. Porque o Ancelotti sabe da qualidade que eles têm, eu sei também, vocês sabem. E não acho que isso vai... Agora, quando se trata de time titular, aí sim tem que jogar quem tá melhor. E nisso eu acho que o Vini e o Rodrigo podem acabar dançando, caso eles não estejam à altura do que hoje o Estevão pode entregar, o Luiz Henrique pode entregar, o Martinelli pode entregar, o Rafinha pode entregar. Enfim, na seleção brasileira não basta você jogar com o nome. E querendo ou não, o Vini até hoje na seleção, 41 jogos e só 7 gols marcados. Ele é um no Real Madrid e outro na seleção. Então a seleção precisa dele? Pra mim, se for pra jogar o futebol que ele joga na seleção, não precisa. Outros jogadores podem render mais. Agora, se o Vini for jogar o que joga no Real Madrid, aí beleza, ele é muito bem-vindo. Eu tenho essa visão e queria saber da sua também aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Queria só avisar que amanhã nós teremos o nosso especial de domingo sobre aquele tema que eu tinha comentado na semana passada. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como que o mercado inflacionou e hoje as transferências estão tão superestimadas e tão supervalorizadas. Quanto a esse vídeo, deixa o like, se inscreva e é isso. Tamo junto semana que vem pra mais um Pergunte ao Vini. Fiquem com Deus. Vini Vainheiro aqui, valeu, falou e fui!